Muito obrigado, muito obrigado. Professor Katsumi Tokuhisa, vou deixar de ser médico. A doença não existe. Quando eu li isso no livro dele, eu pensei, que coragem, que determinação. Eu certamente não teria essa coragem, essa determinação. Imagina se formar com muito sacrifício, quando começa a exercer a profissão, lê o livro A Verdade da Vida e toma a decisão, vou deixar de ser médico. O professor Katsumi Tokuhisa formou-se médico na Faculdade de Medicina de Okayama no ano de 1937, fez o doutorado em ginecologia e obstetrícia no ano de 1942. Ele conta que pouco depois que se formou, ele adoeceu e pensava que ia morrer, porque ele, como médico, sabia que aquela doença não tinha remédio. Não era uma doença muito grave, mas não tinha remédio na época, 1940, não tinha remédio. Eram tratamentos bem convencionais. Então ele sabia da gravidade e por isso tinha medo de morrer. Ele conta: minha mãe lia sutra na minha cabeceira da cama. Eu não gostava da religião, porque para mim a religião tolhia pessoas. Tinha muitas proibições, muitas normas, então até hoje tem muito tolimento. Além disso, pensava que a leitura da sutra era só para os mortos. E, de fato, faço a leitura da sutra na missa fúnebre. Então, isso causava má impressão. E ele ficou bravo com a mãe dele e disse para parar. Mas ela disse que eu devia ouvir, porque aquela sutra continha a palavra da verdade que curava doenças. Fiquei bravo, disse para parar a leitura da sutra. Ela parou de ler, mas depois fiquei sabendo que ela continuou lendo a sutra no quarto ao lado. Conta no livro que ele se arrependeu muito, porque na época ele não conseguia captar, né, esse amor maternal, o dever filial de ser um bom filho. Eu também, quando eu era criança, eu lembro que quando eu adoecia, minha mãe colocava sutra. Ela não lia sutra, mas colocava sutra no meu peito e dizia para ficar segurando que ia me curar. Lembro que ela dizia: doença não existe. Na época era criança, não tinha nem a mínima ideia, pensar o que era doença, por que tinha doença. Doença, na verdade, era gripe, resfriado, eu tinha febre e minha mãe, ela saía para trabalhar e dizia: fica com essa sutra no peito. E saía para trabalhar e dizia: doença não existe. E, de fato, eu ficava bom. O professor Katsumi Tokuhisa conta que o medo da morte fez pensar o que é a vida, qual é a finalidade da vida. Tive a vontade de ler o livro A Verdade da Vida. Foi assim que começou a ler o livro A Verdade da Vida no início do ano de 1941. A primeira coisa que causou surpresa e irritação foi a afirmação doença não existe. Como já havia lido vários livros de psicanálise, podia compreender que, mudando a mente, cura a doença. Mas a afirmação doença não existe causou indignação. Se não existe a doença, foi em vão o meu esforço de ser médico, passando por tantas dificuldades. Com raiva, rabiscava onde estava escrito a doença não existe e escrevia isto é mentira. E ele conta numa palestra, dizer, eu rabiscava mesmo, até para não aparecer mais, rabiscava em cima, e não conformado com isso, ele escrevia no lado, isto é mentira. Mesmo assim, continuei lendo, porque encontrava coisas interessantes. Por exemplo, religião é para libertar os homens. Isso realmente agradou ele, porque a religião, no conceito dele, tolhia as pessoas. Continuei lendo o livro A Verdade da Vida, porque encontrei coisas interessantes. Por exemplo,
A função da religião é desimpedir a vida e libertar os homens dos encobrimentos. A função da religião é eliminar a tristeza e proporcionar a alegria. A esposa, consciente de que existe para dar alegria ao marido, torna feliz não só o seu marido, como também a si mesma. Essa diz que foi a frase que mais agradou ele, porque ele tinha certo problema de relacionamento com a esposa. Fez questão de mostrar à esposa essa frase. A esposa, consciente de que existe para dar alegria ao marido, torna feliz não só o seu marido, como também a si mesma. Isso é uma grande verdade. Não só a esposa, mas o próprio marido, claro. O marido que esforça para dar alegria à esposa, torna feliz a esposa, mas também a si mesmo. O profissional que trabalha para dar alegria ao outro, proporcionar bem-estar, torna feliz o outro e torna feliz a si mesmo, porque este mundo é regido pela lei da causalidade, que diz aquilo que você faz, o outro faz para si mesmo. A ideia de que a felicidade de uns exige o sacrifício de outro é uma blasfêmia. É um grande equívoco religioso pensar que o homem precisa se sacrificar para tornar a vida do próximo feliz. Sacrifício não é virtude. Os pais sacrificam pelos filhos, mas não leva para esse lado de sacrifício. É uma doação, uma alegria dar o melhor para o seu filho, ver os filhos crescerem saudáveis, terem boa formação. Essa é a maior alegria de um pai. Então, ele não vê isso como um sacrifício. Eu não me vejo, nunca me vi sacrificando como um pai. Já conheço muitas mães que deixaram de comer para dar aos filhos e elas me falavam, não dizia que tinha feito sacrifício, mas foi uma fase necessária e graças a isso hoje os filhos estão crescidos, saudáveis, e contava isso com orgulho. Então, o sacrifício não é propriamente uma virtude. É uma virtude, mas eu sacrifico para tornar o outro feliz. Você se torna vítima, parece que você é uma vítima. Você é obrigado a sacrificar para tornar o outro feliz. Deus não criou um mundo tão perfeito em que um precisa sacrificar para o outro ser feliz. Antes da Seichonoye, eu não acreditava em Deus, diz o professor Katsumi Tokuhisa. Quando exercia a medicina, antes da Seichonoye, eu acreditava na existência de doenças. Quando comecei a ler a verdade da vida, eu ainda não acreditava em Deus. Por isso, considerei a afirmação doença não existe, com base no senso comum, sem estabelecer relação com Deus, e taxando de absurda, repudiei, tanto é que rabiscava a frase do livro. Prosseguindo a leitura da verdade da vida, compreendi até então, eu não acreditava em Deus porque não tinha verdadeira compreensão a respeito de Deus. Ao ler a verdade da vida, conheci a verdadeira natureza de Deus e passei a crer nele. Compreendi que a doença não existe, porque sendo Deus perfeito, era impossível ter criado a doença. Acabei me rendendo diante da fé inabalável da minha mãe, diz o professor Katsumi Tokuhisa. Antes de conhecer a Seichonoye, minha mãe me dizia frequentemente: Katsumi, doença não existe. Eu, que era formado em medicina, ficava irritado com tal afirmação. Se a senhora acredita nisso, por que não faz campanha para acabar com os hospitais e médicos? Aliás, por que me fez cursar faculdade de medicina? Iniciava-se assim uma acalorada discussão. No fim, minha mãe não conseguia rebater meus argumentos, porque ela era um bom argumentador, e eu pensava que tinha vencido,
Mas ela, com fé inabalável, finalizava: professor Taniguchi, que é superior a você, afirma que a doença não existe. Por isso, a doença não existe e pronto. Encerrava-se a discussão e ela era irredutível. Por fim, acabei me rendendo à fé inabalável da minha mãe. Aprendi que o que move as pessoas não é argumento, mas é a fé que move as pessoas. A mãe do professor Katsumi Tokuhisa tinha uma fé inabalável no ensinamento da Seiichi Noe do professor Masaru Taniguchi. Minha primeira experiência em dizer a doença não existe. Minha mãe me mostrou que importante é a intensidade da fé que divulga, mas passei por uma experiência que difere desta afirmação. Na fase inicial da minha conversão a Seiichi Noe, ainda não tinha alcançado a fé absoluta na verdade. Doença não existe. Não conseguia afirmar que a doença não existe. Uma paciente teimava em dizer que a doença dela era grave, por mais que eu garantisse que não era grave. Por fim, fiquei aborrecido e acabei gritando: doença não existe. A minha afirmação enérgica trouxe um resultado surpreendente. No dia seguinte, a paciente voltou e disse para ele: eu estou curado. E ele, incrédulo, perguntava: você está mentindo? Agora a situação tinha invertido. Ele, o paciente que estava querendo dizer doença não existe, tinha curado, e ele não queria acreditar. Você está mentindo. Significa que a verdade expressa em palavra cura doentes, mesmo que a pessoa que os pronuncia não a compreenda ou não tenha entendido, ou nem tenha aceito como ele. Ele ainda não tinha assimilado realmente que a doença não existe. Então disse para se livrar da paciente que teimava em dizer que tinha doença grave para ele. A paciente que se suicidou após ter se curado da doença. Essa foi uma experiência que ele passou antes da Seiichi Noe, quando era médico. Uma paciente que eu conseguira curar se suicidou. Abalado e angustiado, fiquei pensando: por que se suicidou logo agora que eu a curei? Naquele momento, não encontrei a resposta. Depois que comecei a ler a verdade da vida, encontrei a explicação. Como médico, eu curava apenas o corpo do ser humano, sem curar-lhe a mente, a alma, ou seja, não eliminava a causa. Como não eliminava a causa, esta tornava-se a manifestar. Pela leitura da verdade da vida, compreendi o seguinte: a causa fundamental da doença é a ilusão. Tratar somente o corpo e considerar o paciente curado, sem eliminar a causa da doença, é como roçar capim sem tirar a raiz. Ou seja, se você só corta o capim superficialmente e deixa a raiz lá, logo depois, um mês depois, já vai estar tudo verde, já brotou. Assim é a doença: se você não elimina a causa, a doença volta a se manifestar. E foi o que causou o suicídio. De nada adianta tratar apenas o corpo sem eliminar as causas gravadas na mente. Causa gravada na mente é a ilusão, o karma negativo, ilusão, crença errada, pecado, sentimento de culpa. Eu não tinha eliminado as angústias da mente daquela paciente. Eis a explicação do suicídio da paciente. Na Sutra Sagrada, a palavra do anjo contém: se Deus cura a doença, é porque visa despertar o homem para a verdade de que o corpo é projeção da mente, provando que o corpo carnal pode ser mudado com a mente. Somente após vários anos de leitura assídua das Sutras Sagradas é que reparei nessa frase. Até então não havia prestado atenção nas palavras, apesar da leitura diária. Isso acontece muito, as pessoas, eu próprio, muitas vezes leio mecanicamente.
A resposta de muitas perguntas que as pessoas fazem está na Sutra. Se lesse com atenção a Sutra, encontraria a resposta, encontraria a solução do problema. Fiquei decepcionado comigo mesmo, compreendi que nada adianta ler a Sutra se não conseguimos captar o verdadeiro significado delas. Isso é o mesmo que não ler. Muitas pessoas tentaram ler a Sutra para os antepassados. Leitura da Sutra não é para antepassado. Você faz leitura de Sutra em gratidão, mas essencialmente faz para você. Você lê a Sutra por ter um propósito de fazer a leitura aos antepassados. Você tem uma motivação maior, mas isso é para você compreender a verdade, você assimilar a palavra da verdade. Se você assimila a palavra da verdade é luz que ilumina e apaga os karmas, apaga as ilusões, elimina os pecados, apaga os pecados. Por isso que melhora a sua vida, não é porque o antepassado está dando uma mãozinha para você, não. A doença não existe porque não foi criado por Deus. No volume 1 da Verdade da Vida, o professor Masaru Taniguchi fala, doença não existe, e ele começa a explicação fazendo a seguinte pergunta: os senhores realmente acreditam que existe a doença? Quando li esta pergunta pela primeira vez, respondi mentalmente: eu acredito que a doença existe. O professor Katsumi Tokuhisa contando. A seguir, ele pergunta: acredita que doença criou a doença? O professor Katsumi Tokuhisa diz que naquele momento, quando ele leu essa frase, não teve resposta, porque ele não tinha ideia. Existia uma correlação entre Deus e doença. Não sabia nada a respeito de Deus, nem acreditava em Deus. Professor Taniguchi a seguir: se Deus não criou a doença, significa que a doença a princípio não existe. Apenas parece existir. Somente o que foi criado por Deus existe de verdade. O que não foi criado por Deus não existe. Por que a doença não existe? Somente o que foi criado por Deus existe de verdade. A doença não existe porque não foi criado por Deus. A doença foi criada pela ilusão, pelo karma negativo, pelo pecado, aquilo que está dentro na matriz da mente, no seu subconsciente, que cria coisas erradas na nossa vida, cria a doença, inclusive. Nunca tinha tido a pergunta: será que Deus criou a doença? Nem poderia ter, pois não acreditava em Deus. Eu também. Eu nunca tinha perguntado se Deus criou a doença ou quem criou a doença. A verdade da vida me fez compreender que não acreditava em Deus porque não tinha a verdadeira compreensão de Deus. Reconheci que era impossível não acreditar em Deus, tal como é explicado na obra Verdade da Vida. Assim, passei a acreditar em Deus. Como consequência natural, compreendi que, sendo Deus perfeito e misericordioso, jamais criaria a doença. Originariamente, não existe a doença. Quando li pela primeira vez a frase "a princípio a doença não existe de verdade", não compreendi bem o significado de "a princípio". O professor Katsuhisa diz assim, prosseguindo a leitura do volume 2 da Verdade da Vida, o professor Taniguchi escreveu: não existe a doença no homem filho de Deus. Na realidade, não é este livro que cura a doença. Originariamente, não existe a doença no homem filho de Deus. Não há o que curar, pois o homem é saudável desde o princípio. Lendo isso, compreendi que a palavra originariamente corresponde ao termo "a princípio" da frase "a princípio, doença não existe de verdade porque não foi criado por Deus". E esse é o ponto fundamental para entender por que a doença não existe. Originariamente não existe a doença. A princípio a doença não existe. O que quer dizer isso?
quer dizer aqui, a princípio, originariamente, reino de Deus, no mundo de Deus, no mundo da primeira criação, do Gênesis 1, o homem criado à sua imagem e semelhança é o Filho de Deus, ou seja, é vida de Deus, é vida, é espírito. Filho de Deus, é perfeito, é vida, espírito perfeito. E essa vida, a vida perfeita, é que se alojou no homem. Por isso que Jesus Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. E no Gênesis 3 também, depois que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra, sopro da vida, ou seja, alojou o Filho de Deus, a vida, espírito no homem. Na Sutra Sagrada também está escrita a mesma coisa. Também o homem, corpo carnal, cuja natureza real é vida, espírito, desce, forma o casulo de carne com o fio da mente e nele instala si próprio e seu espírito. Então, a vida, espírito, alojou na realidade. A natureza verdadeira do ser humano é vida, espírito. Quando você conscientiza essa vida, espírito, vida perfeita se manifesta, apaga-se a ilusão, apaga-se o karma, apaga-se as crenças erradas e manifesta o homem, filho de Deus, o Filho de Deus aqui no mundo terreno, saudável, forte, próspero, alegre e feliz. Basta conscientizar o disso, o Filho de Deus, a vida perfeita que se aloja dentro de cada ser humano. O Filho de Deus é Deus. Lembro-me ainda da emoção que senti quando ouvi o professor Taniguchi afirmar numa palestra: filho de cachorro é cachorro, não é? Filho de gato é gato. Então é lógico, Filho de Deus é Deus. Originariamente o homem é Filho de Deus e é Deus. É isto que está escrito na Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. No reino de Deus, no mundo da primeira criação, Deus e homem é um só corpo. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada. Imagina você, uma luz emanada, lâmpada, e você é a luz emanada da lâmpada. A luz existe porque existe a lâmpada, a fonte. A fonte existe porque existe a luz. Se não existisse a luz, a lâmpada não seria lâmpada. Deus e homem, assim como fonte e luz é um só corpo, Deus e homem é um só corpo. E eu sou vida perfeita de Deus. Sou vida perfeita de Deus. O ensinamento Filho de Deus é Deus, faz com que a palavra Filho de Deus adquira um peso muito maior e passe a vibrar dentro de nós. Se o Filho de Deus é Deus, cada um de nós é originariamente Deus. Avançando nesta linha de raciocínio, nunca se ouviu que Deus ficou doente. Chegamos, pois, à seguinte conclusão: já que não existe Deus que fica doente com resfriado, ou seja, Deus sujeito a doenças, existe unicamente o Deus perfeito que jamais adoece, é impossível que o ser humano que é filho de Deus fique doente. Numa palestra, o professor Masaru Taniguchi afirma: pode-se dizer que a Seichan-no-e reside numa única frase constante na Sutra Sagrada para a cura espiritual. Infelicidade e desgraças não são criações de Deus. A Sutra continua dessa forma. Perante quem segue destemidamente o curso da vida, infelicidades, lógica desbaixa e a doença mostra-se resignada e desaparece retornando ao nada. Porque ela não existe, por isso que retorna ao nada. Aquilo que não existe, não existe. Só tem que desaparecer quando você conscientiza que eu sou vida perfeita de Deus, a perfeição se manifesta, desaparecem efeitos criados pela crença errada.
A mente, ilusão profunda, dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Essa imagem falsa desaparece diante da luz da verdade. Infelicidade e desgraças não são criações de Deus. Basta você afirmar quando tiver algum problema, alguma doença, qualquer outro problema. Infelicidades, desgraças não são criações de Deus. Isto não existe. O que não existe, não existe. Só tem que desaparecer. Infelicidade e desgraças não são criações de Deus. Até ouvir esta palestra do professor Taniguchi, lia diariamente a Sutra Sagrada, mas de modo automático, sem perceber que a referida frase constituía a maravilhosa verdade fundamental da Seichanoye. Graças à palestra do professor Taniguchi, compreendi afinal que Deus, que é bem absoluto e perfeição suprema, jamais cria infelicidade e desgraça. Também no tocante à doença não existe, o professor explica claramente que Deus não criou a doença, portanto ela não existe de verdade. Considerando isoladamente a frase doença não existe, não conseguimos compreender bem o significado. Mas, ao lermos atentamente a Sutra Sagrada, encontramos tudo que verdadeiramente existe são somente o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. E também quando lemos, não há outro Criador senão Deus, compreendemos realmente o significado da doença não existe. Não existindo outro Criador além de Deus, sendo Deus a perfeição, tudo que Ele criou só pode ser perfeito. É impossível existir uma falha como doença. Lendo a verdade da vida, conheci a verdadeira natureza de Deus e passei a crer nele. Então tornou-se clara a compreensão de que a doença não existe. Tomei a decisão. Vou deixar de ser médico. A doença não existe. Muito obrigado. Muito obrigado.